Fala galera, bom dia a todos, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Este é o quadro As Armas da Religião, essa aqui é a parte 1, para você que estou tendo que refazer a parte 1 devido àquele problema. Só para não ficar repetindo todas as vezes que eu estiver refazendo um vídeo, no Absurdos Bíblicos, parte 20 e parte 24, eu explico por que alguns vídeos eu estou refazendo, beleza? Muito bem, então é o seguinte, a religião, ela tem algumas armas, tá? E infelizmente essas armas nunca serão as armas da verdade, da pesquisa, da honestidade, não. Elas têm algumas armas: mentira, violência, medo, tá? Culpa. Eu vou falar hoje sobre a primeira que eu quero falar, que é a abertura. Embora esse vídeo eu já fiz bem antes, mas eu estou tendo que refazer devido àquelas situações que eu expliquei nos outros vídeos, naqueles dois vídeos do Absurdos Bíblicos, parte 20 e parte 24, só para não ter que ficar repetindo todas as vezes, tá bom? Então é o seguinte, o que acontece, gente? Não sei se vocês lembram, quando na década de 90, quem esteve no meio cristão, ou eu vou falar no meio cristão porque foi o meio religioso o qual eu fiz parte. O que acontece? Sempre eles inventavam alguma coisa. Bom, eu lembro que falaram tanto da nova era, falaram que tudo que era nova era ia levantar o tal do Maitreya, que seria, se o nome era esse mesmo, acho que o nome era esse, que ia ser o anticristo, que ia reinar, que estava tudo oferecido à nova era. Depois foi passando o tempo, aí eles começaram a fazer aquela palhaçada, quer dizer, um pouco antes, ou acho que foi paralelamente a isso, começaram a falar que ia ter, eles começaram a descobrir pactos em tudo que é tipo de música. Aí começou aquela febre da música ao contrário. E teve gente que acreditou naquilo. Chegava a pessoa com uma vitrola e tinha a função, você virava a chave e tocava ao contrário. Tem gente ainda fazendo essas coisas ainda, tá? Pasme. Hoje, claro, você não tem uma vitrola, existe ainda a vitrola, você pode encontrar, mas eles usam muito os próprios programas que tem de edição de áudio. Por exemplo, o Audacity, ele tem essa opção de você botar a música ao contrário, e aí as pessoas acreditavam naquilo ali. O que aconteceu? Como é que parou um pouco? Quando foi, acho que nos Estados Unidos, uma rádio pegou uma música, eu acho que aquela versão Mais Perto Quero Estar, aquela que fala Mais Perto Quero Estar de Ti, não vou cantar não, só vou recitar. Tem assim, Mais Perto Quero Estar de Ti. Aí o que acontece? Pegaram, acho que foi essa música mesmo, eu sei que pegaram a música cristã, acho que foi essa, só que na versão era em inglês, e tocaram lá ao contrário na rádio, ao vivo, e dava algumas coisas estranhas, lógico, em inglês, porque como não é uma música, você pode dar o sentido que você quiser, ou algo parecido. Aí encontraram coisa estranha ali, logo começaram a parar com essa palhaçada. O que acontece? Então por que eu tô falando sobre isso aí, gente? Sobre essas mentiras? Porque a religião, para se manter, os líderes, seus representantes, eu estou falando do cristianismo porque foi o meio que eu pertenci um bom tempo, e eu vi essas mentiras de perto. Tá? Então o que eles têm que fazer? Eles precisam sempre renovar o estoque de mentiras. É como se fosse um almoxarifado que eles têm, sabe? A religião é como se fosse uma empresa, e existe um almoxarifado deles que é chamado estoque de mentiras, e lá eles vão ter que pegar um material novo. Esse material, entre aspas, é uma mentira nova. Então eles estão sempre inventando. Aí agora inventaram que antes era a nova era, agora é o que? Agora são os Illuminati. E por aí vai. Tá? Então sempre eles vão inventar. Então eu falo, as armas da religião é a mentira. Mas o que eu quero usar aqui? O que eu quero mostrar para vocês. Pegaram um estudo e falaram que provava a existência de Adão e Eva. Estudo provando Adão e Eva viraliza. A conclusão está errada, diz o autor. Então eu vou ler a matéria, que talvez seja um pouquinho grande esse vídeo, porque igual o outro, porque eu vou ler a matéria toda, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. Estudo provando Adão e Eva viraliza. A conclusão está errada, diz o autor.
O estudo existe, a universidade é verdadeira e os cientistas também. Mas a conclusão que viralizou no Brasil está equivocada, alertam os autores. Olha aqui, a conclusão que viralizou no Brasil está equivocada, os próprios autores, tá? Uma corrente espalhada por defensores do criacionismo diz que um estudo revolucionário desenvolvido nas universidades Rockefeller, Estados Unidos e da Basileia Suíça põe em xeque muito do que defende a teoria da evolução das espécies. Mas o UOL ouviu um dos autores que, informado sobre o teor das correntes que se popularizaram por aqui, avisa que a conclusão correta é justamente o contrário. Nosso estudo é fundamentado e apoia fortemente a evolução darwiniana, diz Mark Young Stokel, esqueci como pronuncia, pesquisador da Universidade Rockefeller em Nova York. Antes que alguém ia falar besteira, não está falando inglês, paga um curso de inglês para mim, porque aí eu vou falar inglês fluentemente, tá? Quem quiser ver reclamando aí. Ele é um dos responsáveis pelo artigo, esse artigo aqui, tá, gente? Ó, esse aqui, ó, tá? Por que a mitocôndria deve definir as espécies? Que em inglês significa isso aqui, ó. Citado na corrente falaciosa. Trata-se de um tipo de fake news mais sofisticado. Cita artigo e autor verdadeiros, mas induz o leitor ao erro. Todos os seres humanos descendem de um mesmo casal, diz estudo. É o título do texto de uma dessas reportagens. Está totalmente errado, diz Stokel ao UOL. Nosso estudo segue as principais visões da evolução humana. Nós não propomos que houve um único Adão ou Eva. O estudo foi publicado em maio na revista Human Evolution e deturpado não apenas no Brasil. Na verdade, a corrente chegou aqui por meio de um telefone sem fio que começou em sites sensacionalistas na Europa, gente. Tem essas besteiras na Europa também, tá, gente? Não é só aqui no Brasil, não, tá? Daqui a coisa é pior. Nosso estudo inclui a compreensão de que toda a vida evoluiu de uma origem biológica comum ao longo de vários bilhões de anos, disse o autor. O estudo é assinado em conjunto com David Solomon Thaler, da Universidade de Basileia. Lembrando que eu não sei falar inglês, então tô lendo mais ou menos como está escrito aqui, tá, gente? Tem o nome desses autores aí. O que pode ter acontecido? Membros da comunidade científica dizem que o que aconteceu com o artigo de Stokel e Thaler foi primeiramente uma interpretação equivocada da imprensa ávida por cliques. Triste isso, né? E essa leitura caiu no gosto popular e foi distorcida um pouco mais por partidários do criacionismo. Isso tudo acabou potencializado por um fator. O artigo em si tem problemas, dizem os especialistas, mas consegui entender o propósito dos autores, nem sua hipótese e como ela foi testada, em suma confusa, afirmou ao UOL a bióloga Maria Cátia Bortolini, especialista em genética humana e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os autores rechearam o texto com citações de filósofos da ciência e biólogos evolucionistas, tanto de neutralistas clássicos que defendem que o homem evolui por mutações genéticas, quanto selecionistas clássicos que acreditam na seleção natural das espécies. Não consegui entender o propósito dos autores, nem sua hipótese e como ela foi testada, diz Bortolini. Ou seja, tem algumas coisas, alguns problemas no meio aí. Então, as pessoas pegaram esse artigo aí e deram sentido totalmente equivocado. A Eva Genética. Patrick Foley, doutor em genética pela Universidade da Califórnia, explica que não é a primeira vez que polêmicas do tipo surgem no meio científico. Ele menciona uma teoria dos anos de 1980 que falava da Eva mitocondrial, uma suposta ancestral comum a toda a humanidade de hoje. Isso aqui é muito usado por aquele pseudocientista, qual que é o nome dele, gente? O Adalto Lourenço, que eu chamo de Adalto Lazarento. De acordo com essa teoria, a Eva seria de 150 mil anos atrás, mas há registros fósseis de Homo sapiens de 300 mil anos atrás.
Esse talvez seja um padrão comum. As ervas mitocondriais são frequentemente mais recentes que o evento da especiação, ou seja, quando a espécie se forma ou complementa. Em suma, o artigo não subverte tudo que já sabíamos sobre a especiação. Confirma algumas coisas, interpreta outras e toma algumas conclusões erradas, mas é interessante dizer-lhe. A polêmica sobre a interpretação do estudo também chegou aos Estados Unidos. As manchetes dão a impressão de que a ciência produziu evidências para corroborar a história de Adão e Eva, afirmou em sua coluna na Forbes o jornalista científico Michael Marshall. Mas o estudo em que se baseiam essas notícias não demonstra nada do tipo. E outras linhas de pesquisa sugerem fortemente que as populações humanas passadas sempre foram muito maiores do que 2 pessoas. Marshall esmiuçou o polêmico estudo de Stocker e Thaler. O estudo trata do código de barras do DNA, a técnica de ler um pequeno fragmento do DNA de um organismo e usá-lo para identificar sua espécie, explica. Para identificar um animal, os geneticistas geralmente olham para um gene chamado citocromo oxidase. Esse gene não faz parte do genoma principal, mantido no núcleo das células animais, mas é transportado no mitocôndrio. Pequenas organelas em formato de salsicha se aglomeram dentro das células animais e lhes fornecem energia. Ele afirma que o método não é perfeito, mas funciona para identificar espécies juntamente porque os animais dentro da mesma espécie tendem a ter genes quase idênticos, diferindo de maneira confiável dos representantes de outras espécies. Como os genes são tão semelhantes dentro das espécies, independentemente de quantos indivíduos existem, Stocker argumenta que argumenta que algo deve tê-los feito dessa maneira, ou a evolução está de alguma forma empurrando cada espécie para ter sua própria versão, o que parece improvável, ou cada espécie teve quase toda a sua diversidade genética expurgada, o que explica que sua população já foi muito pequena, analisa Marshall. Além disso, esses gargalos populacionais aparentemente ocorreram entre 100 mil e 200 mil anos atrás. Isto implica algum tipo de evento global, uma catástrofe não especificada que cortou a população de praticamente todas as espécies de animais. Este evento, seja o que for, também afetou os humanos. Os dados genéticos humanos, de acordo com o estudo, são considerados como o extremo gargalo de um casal fundador, cita o jornalista, mas esta ideia está quase certamente errada por uma série de razões. Ele explica que, em primeiro lugar, é preciso ter um pé atrás com pesquisas evolutivas baseadas apenas em DNA mitocondrial. Primeiro, por ser herdado apenas da linha materna, sem se misturar. Primeiro, por ser herdado apenas da linha materna sem se misturar. Segundo, porque muitas vezes ele dá pistas incompletas. Marshall cita o caso do genoma mitocondrial dos neandertais, que, quando analisado, não trouxe as evidências de cruzamento dessas espécies com os humanos. Evidências essas encontradas quando foi feito o genoma nuclear dos neandertais. As descobertas de Stocker e Thaler nos fazem acreditar que 90% das espécies têm pelo menos 200 mil anos de idade. Eu não acho que seus dados de DNA mitocondrial são suficientes para mostrar isso, e estudos de genomas inteiros e fósseis nos darão datas mais confiáveis, que eu acredito serem mais antigas, prossegue Marshall, mas eles não serão muito mais velhos. A descoberta de que a maioria das espécies hoje são relativamente jovens não deveria nos surpreender. No caso dos humanos, a conclusão de que a espécie tenha surgido entre 100 mil e 200 mil anos não encontra correspondentes arqueológicos, já que os registros são mais antigos, conforme lembra Marshall. Stocker e Thaler só disseram que seus dados eram consistentes com a existência de um par fundador, comenta o jornalista. Isso não significa muito, e eles imediatamente admitiram que o mesmo padrão poderia ter surgido dentro de uma população fundadora de milhares de pessoas que ficou estável por dezenas de milhares de anos. O fato é que os dados genômicos não fazem um grande trabalho em revelar os tamanhos da população passada, exceto em termos gerais. Marshall frisa que a população humana foi provavelmente muito pequena por um longo tempo, mas não há razão para pensar que eram apenas 2 defensores. Mas há também quem defende a interpretação criacionista do estudo.
todos os humanos vivos hoje são filhos de pai e mães comuns, um Adão e Eva que habitaram o planeta de 100 mil a 200 mil anos atrás, que pelos padrões evolucionários é como ontem, escreveu Michael Gillen, ex-professor da Universidade de Harvard e autor de livros famosos por misturar ciência e religião. Olha aí, ó. Mas Gibbs também fez ressalvas. Muitos comentaristas religiosos entendem mal este estudo. A descoberta de Stockwell e Thaler é que algo aconteceu há cerca de 100 mil anos e que criou populações inteiramente novas de espécies existentes há muito tempo. Pontua. E assim termina. Bom, gente, desculpa aí a demora, mas foi necessário. Então acontece, um estudo que, segundo algumas pessoas, tem falhas, foi distorcido por sites sensacionalistas na Europa, inclusive pessoas que misturaram ciência e religião e deram interpretações erradas. E o que acontece aqui no Brasil, que os próprios autores, quer dizer, um deles foi entrevistado pelo UOL e mostrou que esse estudo ele confirma que a evolução. Então o que acontece? Eles pegaram uma pesquisa que existe, que tem algumas falhas, tá? Já foi falado, geneticistas mesmo, nós podemos ler ali. Vou deixar a matéria na descrição. Minha leitura não está muito boa, ainda mais que estou cheio de sono, mas resolvi fazer esse vídeo aqui e refazer porque eu não sei quando que eu vou ter outro tempo. Então é o seguinte, gente, eles mentem, eles pegam uma matéria, uma pesquisa e dão interpretação errada, porque é o seguinte, a mentira nem sempre ela vem descarada, não, ela não vem assim escancarada. Muitas vezes eles pegam algo verdadeiro, tá? Eles pegam algo que alguém fez, realmente um trabalho que alguém fez, só que eles dão interpretações erradas, tá? É como, por exemplo, o que o Silas Malafaia fez quando foi criticar a evolução. Falou de duas fraudes científicas que a evolução não estão baseadas nisso aí. Pelo contrário, são duas fraudes científicas que as pessoas fizeram para quê? Para tentar tirar o foco da origem do homem da África. E agora eu não lembro os nomes. Acho que é o homem de Pittsdown e o outro lá. Porque um botava a origem como se fosse nos Estados Unidos e o outro como se a origem fosse na Inglaterra. Por quê? Por causa do preconceito existente na época. Então eles queriam colocar que a origem dos seres humanos fosse fora da África. Mas já havia provas suficientes de que os seres humanos surgiram na África. E você pode ver nos museus espalhados no mundo afora, os fósseis estão aí. Os cientistas, nenhum cientista chegou assim, vou inventar aqui, o ser humano surgiu tal, vou inventar que surgiu esse ancestral aqui, esse aqui veio antes, depois mudou para... Não, gente. Tudo é baseado em quê? Em descobertas. Os fósseis já foram encontrados. Ninguém inventou nada. Mas o que o pessoal faz? Simplesmente eles pegam e, para poder reforçar as mentiras que eles inventam, para poder não admitirem que o criacionismo é uma falácia, que aquilo não tem nada a ver com ciência, o que eles fazem? Eles pegam um estudo que já existe, certo? Uma pesquisa que realmente existe, só que eles dão uma interpretação que não é a que os autores chegaram, e sendo que outros pesquisadores encontraram falhas nesse estudo. Ele aponta algumas coisas, mas ele tem falhas no meio. Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, a religião ela sempre vai inventar mentiras, tá? Quando não é uma moda, como uma modinha como essa que eu falei agora há pouco, do disco ao contrário, a música ao contrário, dos Illuminati, do Nova Era e por aí vai, tá? Pactos e mais pactos, porque eles falam o seguinte, que fulano é famoso porque fez pacto. Sempre assim, vão ter uma desculpa para poder enganar as pessoas e mantê-las presas. Eles vão inventar essas mentiras, tá? É como descobrir um fóssil aí de uma serpente,
E sendo que o fóssil, ele comprova a evolução, mas eles deram interpretação também errada. Eles deram interpretação de que referia a prova de que o Gênesis era verdadeiro e não tinha nada a ver com Gênesis. Então, gente, é sempre assim que eles fazem, tá? Eles sempre vão usar de mentiras. E claro, essa é uma das armas da religião. Existem outras, tá? Então cuidado, pesquise, estude. Tá? Uma pesquisa, nem precisa nem uma pesquisa mesmo tão apurada. Só uma pequena busca rápida, com sinceridade, nós podemos desmascarar essa mentira, tá bom? Então, gente, um grande abraço a todos e até a próxima. Sucesso, tchau, tchau.